Olá! Hoje eu vou ensinar vocês como eu faço a alimentação de manutenção do meu levain. Segue aí! E então vamos lá. Eu estou aqui com o meu levain, como vocês podem perceber, vai fazer quase 10 dias, né, que esse meu levain foi feita a alimentação de manutenção e tá paradinho lá na geladeira. Gente, observem que a fermentação, ela começa de baixo, vai para cima, ela chegou até o topo, tá? Normalmente, ó, chegou até o topo. Tá vendo, ó, as bolinhas de fermentação aqui? Normalmente, quando a sua massa ainda tá em fermentação, essa parte aqui faz uma barriguinha para cima. A minha já tá no platô. E depois do platô, a próxima etapa que começa é o seu fermento cair. O meu não começou a cair ainda. Eu tenho o costume de fazer alimentação de manutenção no meu fermento. Então, eu alimento sempre antes de cair, mesmo que eu não vá fazer pão. E hoje é isso que eu vou fazer aqui com vocês. Eu não vou fazer pão, mas vou ter que alimentar o meu fermento. Então, gente, eu não posso alimentar essa massa toda, porque eu não vou precisar de multiplicar tudo isso aqui. Então, daqui eu vou tirar apenas uma parte. Observem que ele ainda tá super ativo, tá, gente? Por quê? Porque ele ainda tá no platô, ele não caiu, ele não acidificou. E é assim que eu gosto de alimentar o meu fermento. Eu vou tirar daqui do fundo, ó, a parte que eu vou continuar com ela. E o restante é descarte, né, na minha produção, e eu vou utilizar o descarte para fazer outras coisas, tá bom? Então, bora lá. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 50 gramas de isca de levain ativa ainda, né? Vou acrescentar aqui 2 vezes a água. Então, eu vou colocar aqui 100 gramas de água. Eu tô usando água do filtro mesmo, água pura, água livre de cloro, tá? E aí, dá uma misturadinha levemente até uniformizar. E aqui está, olha só como ficou. Eu misturei bem, o fermento diluiu praticamente todo. E agora, vamos com a farinha. Vamos lá, eu já tenho aqui 150 gramas de farinha de força, né? Farinha própria para pão, mas você pode usar a que você tem aí na sua casa, certo? 150 gramas de farinha é o equivalente a 3 vezes a quantidade da minha isca inicial. E agora eu vou misturar até obter uma massinha homogênea aqui. E aqui está, essa é a massinha toda uniformizada, a gente não pode ter bolinha de farinha seca aqui, tá bom? Ó, pegando aqui pra vocês verem bem como é a consistência, não precisa sovar nem nada, tá bom? Agora eu vou limpar aqui as laterais da minha tigelinha, do meu bowl, pra não ficar nada pra trás, e vou transferir para um outro potinho. Eu escolhi aqui esse potinho, que tem essas marcações, e ele é de plástico, né? Plástico rígido. E agora eu vou transferir meu fermento pra cá. Depois eu falo pra vocês por que eu escolhi um pote de plástico, não de vidro, tá? Tem muitas razões pelas quais eu faço essa escolha, tá? E aí, ó, gente, eu aperto no fundo do potinho para que não fique nenhum espaço de ar, nenhuma bolha de ar lá no fundo, tá? Eu sempre faço isso. E pronto. Tá pronto aqui a alimentação de manutenção do meu fermento. Limpo as laterais. Isso aqui pode comprometer a saúde do seu fermento, né? Esse espaço todo que fica aqui cheio de ar e mais essa farinha aqui, né, que fica na lateral, pode comprometer, pode mofar, pode embolorar. E aí, tampei, tá pronto. Eu tenho aqui, ó, sempre essa reserva que eu deixo. 200 gramas. O meu fermento costuma dobrar, às vezes até triplicar, dependendo da temperatura, tá? Mas eu vou deixar ele assim agora. E agora eu quero falar um pouco com vocês sobre essa questão da alimentação de manutenção. Então, tá aqui alimentadinho o meu fermento e, como eu disse, é uma alimentação de manutenção. Amanhã não vou fazer pão e nem sei que dia eu vou fazer pão de novo. Vai ficar lá quietinho na minha geladeira. Então, a minha intenção com esse fermento aqui é que essa farinha e essa água nova que eu dei para ele dure o maior tempo possível. Portanto, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar ele em temperatura ambiente. Aqui em casa hoje tá uma média de 23 a 24 graus. Vou deixar por 1 hora. 1 hora nessa temperatura para que faça o princípio da contaminação da minha colônia aqui. Da água e da farinha nova que eu deixei. E aí, gente, não vou deixar crescer nada. Vou levar para minha geladeira direto. Minha geladeira está a 5 graus. Da hora que eu colocar ele na geladeira, de 23 até chegar a 5, no centro do meu fermento, vai ter algumas reações de fermentação aqui dentro. E vai concluir a contaminação da minha massa, né? Aí, quando ele atingir 5 graus, 4 graus, ele entra num patamar de lentidão da colônia. Então, o processo de fermentação vai ser bem devagarzinho. Vão acontecer reações enzimáticas ali, né? Maturação da massa do fermento, acidificação dessa massa.
né, vai continuar consumindo o açúcar, o amido dessa massa aqui, porém num ritmo muito mais lento, certo? E aí, essa massa vai aguentar na geladeira ainda sem degradar, né? Aí uns 10 dias, se a minha geladeira mantiver essa temperatura, tá bom? Então é por isso que eu chamo de alimentação de manutenção. Eu não quero que essa massa fermente, certo? Eu quero que ela se conserve íntegra mais tempo possível. Eu quero fazer com que esse açúcar aqui que eu dei, né, da farinha, o açúcar do amido, dure o maior tempo possível. Então esse fermento provavelmente vai crescer, vai dobrar de volume ao longo desses 10 dias, vai fazer aquela barriguinha que eu falei, e quando ele terminar, né, de consumir o amido, ele vai fazer o platô, porque ele vai parar de produzir gás, que é o CO2. E aí eu corro para alimentar de novo, porque eu não quero ver ele cair. Porque quando ele cai, é que ele começa a produzir a maior quantidade de álcool e de ácidos, né? O que vai depois prejudicar o meu fermento para a próxima alimentação. Tá bom? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Compartilha aí com os amigos que estão precisando dessa informação. Tchau, tchau!